Empresários cobram do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto a regulação do uso do hidrogênio. Produzido com energias renováveis, o gás recebe um complemento no nome, de hidrogênio verde, e pode ser usado como combustível para carros ou como substituto da amônia nos fertilizantes agrícolas, tornando tudo sustentável. O produto pode movimentar 150 bilhões de dólares no Brasil até 2050. O que falta para virar realidade? Quem nos conta é Tiago Barral, secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. O Brasil ele tem abundância e diversidade de recursos, tem capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico e industrial e tem, obviamente, esse potencial de desenvolver os mercados consumidores de maior valor agregado. Tudo isso faz do Brasil um país extremamente interessante para o mercado de hidrogênio em um contexto global. E Frederico Freitas, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa. O que eu vejo que é o grande diferencial e uma grande oportunidade é o Brasil produzir o hidrogênio, utilizar esse hidrogênio na manufatura de produtos sustentáveis, produtos verdes, e você vende esse produto, né, com um valor agregado, com uma taxa, porque é um produto verde, né? Então você tem uma possibilidade aí de ter um ganho a mais, um plus no preço dessa manufatura, e também a oportunidade de promover uma reindustrialização verde e sustentável no país. Você vai melhorar o parque industrial brasileiro para que ele consiga gerar manufatura sustentável e verde. Esse é o grande desafio e é a grande oportunidade de desenvolvimento econômico do Brasil. E ainda vamos conhecer um projeto da Invest São Paulo com a diretora Marília Garcês. Na verdade, eu acho que a gente tem uma oportunidade única, enquanto país, de se posicionar na liderança dessa discussão. Não ficar mais a reboque do que está sendo discutido entre União Europeia e Estados Unidos. E bem mais do que isso, por conta deste novo momento geopolítico, muito se procura não só o nearshoring, né, que é aquele país que está próximo do meu mercado consumidor, mas o que a gente chama de friendshoring. O Brasil é um país neutro e ele tem a oportunidade de fazer parcerias bilaterais com todos esses países e fornecer os produtos verdes, bem como o hidrogênio, caso esse seja a real intenção desses países. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vindo! Obrigado pela sua companhia e por escolher a gente como a sua fonte de informação. Em nosso estúdio já está a Marília, bem-vinda! Obrigada, Pablo. Prazer estar aqui com vocês. E quem vai conversar com a gente está conectado. São dois, aliás. O Tiago, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Assim como ele, também de Brasília, o Frederico, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Pablo. A satisfação é estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre hidrogênio verde e eu gostaria de começar de um jeito um tanto diferente, até do que eu tenho ouvido e visto por aí. Acho que está faltando explicar um pouquinho o que é isso, de onde que ele vem, né? Qual a matéria-prima para se fazer um hidrogênio verde? Por favor, hein, Frederico? Pablo, o hidrogênio, na verdade, já é conhecido há bastante tempo, né? Nós produzimos hidrogênio hoje para diversos processos industriais. Entretanto, a forma de produzir o hidrogênio é a utilização de combustível fóssil que gera gases de efeito estufa, né? E aí, a maneira que é utilizada para se gerar o hidrogênio verde é a eletrólise, onde você aplica uma corrente elétrica, né, para separar as moléculas de oxigênio e hidrogênio. Essa energia sendo uma energia renovável, de fonte sustentável, aí vem a denominação de hidrogênio verde. Outra possibilidade é você utilizar a produção do hidrogênio pelas rotas biológicas, utilizando biomassa, biogás, biometano e outros insumos de origem biológica que têm baixíssimas emissões de carbono. Então não é o produto em si uma novidade, mas a forma como a gente faz ele. Essa eletricidade limpa faz ele ser mais sustentável, né, Marília? E muita gente fala sobre ele como um combustível mesmo. Uma nova forma, né, da gente abastecer os carros, por exemplo. Mas não é só isso. Inclusive para o Brasil, a oportunidade maior pode ser até outra, né?
Na verdade, o hidrogênio ele abre um escopo de utilização bastante amplo e é o que vem sendo estudado por diversas fontes e pesquisas que já tomam um curso aí há um bom tempo, mas principalmente com relação ao insumo do fertilizante, considerando o Brasil, né, um grande player, produtor de alimentos do mundo, e considerando que a gente ainda importa grande parte do fertilizante utilizado e necessário para essa produção agrícola, abre-se esse espaço de produção interna do fertilizante para o consumo do nosso agricultor. Nessa questão, a gente resolve dois problemas, então, né? A própria produção desse hidrogênio de uma forma mais sustentável, mas também para os fertilizantes, já que a gente importa demais, quase tudo, aliás, né? E também dá para trabalhar com outros tipos de combustíveis, como o metanol, né, Tiago? Exatamente. O hidrogênio ele pode ter várias aplicações energéticas no setor de transportes, por exemplo, mas ele também é um insumo importante para a indústria. E aí, para vários processos industriais. E aí, como foi mencionado, na fabricação de fertilizantes, mas também na produção de biocombustíveis, no setor siderúrgico. Então, existem várias aplicações possíveis, né, para esse hidrogênio, tanto no setor como energético, como insumo industrial. E o hidrogênio tem essa versatilidade de várias fontes energéticas para produzi-lo, assim como também a gente também pode fazer essa produção de uma forma descentralizada, ou seja, próximo de onde ele vai ser consumido, como também, eventualmente, até pensar em transportar ele em maiores distâncias, justamente porque ele pode, eventualmente, ser produzido longe do local onde ele vai ser consumido. Então, o hidrogênio ele tem essa versatilidade e, por isso, a sua importância dentre as várias estratégias para a gente poder fazer a descarbonização da economia e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aí mirando o combate às mudanças climáticas. Isso também é interessante, né? Que a gente, então, não vai ter um produto, o hidrogênio, até estou fazendo com a mão para a gente entender que, né, não dá para pegar ele e eu passar para a Marília aqui, vender para alguém de um outro país, inclusive, né? Ele tem que se fazer um produto a partir disso para que então a gente comercialize, Frederico. Na verdade, Pablo, você consegue transportar o hidrogênio em forma gasosa. Entretanto, é um grande desafio, né? Transportar grandes volumes de hidrogênio, quer seja em formato gasoso, quer seja em formato liquefeito ou quer seja em formato de amônia, enfim. Existem algumas barreiras para essas rotas tecnológicas de transporte do hidrogênio. O que eu vejo que é o grande diferencial e uma grande oportunidade é o Brasil produzir o hidrogênio, utilizar esse hidrogênio na manufatura de produtos sustentáveis, produtos verdes. Por exemplo, podemos produzir aço verde no Brasil e você vende esse produto, né, com um valor agregado, com uma taxa, porque é um produto verde, né? Então, você tem uma possibilidade aí de ter um ganho a mais, um plus, no preço dessa manufatura, e também a oportunidade de promover uma reindustrialização verde e sustentável no país. Você vai melhorar o parque industrial brasileiro para que ele consiga gerar manufatura sustentável e verde. Este é o grande desafio e é a grande oportunidade de desenvolvimento econômico do Brasil. E por isso realmente que é como até você usou um plus econômico, né? Porque a gente vai transformar esse produto dentro de casa para agregar valor e vender. Isso que é muito importante, né? E que a gente deve fazer com outras commodities, né? Essa é uma discussão bastante importante no Brasil, né? Aí com esses produtos que a gente pode produzir, então a gente percebeu que são vários os potenciais, né? Por que o Brasil, em comparação com outros países, tem um potencial a mais, Tiago? Por que falam tanto, né, do Brasil como esse país que pode se destacar aí? O Brasil ele desponta como um grande potencial de produção de hidrogênio de baixo carbono, né, justamente por essa diversidade de recursos energéticos que tem e a abundância de recursos. Então, temos energia eólica, temos a energia solar abundante, temos a biomassa,
temos, enfim, uma diversidade muito grande e a possibilidade de combinar essas fontes para produzir o hidrogênio com muita competitividade. Mas o Brasil também tem uma escala de mercado, o potencial de aplicação desse hidrogênio, né? Então, não só o Brasil pode produzir e exportar, como também tem a possibilidade de usar esse hidrogênio para essa reindustrialização, o Frederico colocou muito bem, essa reindustrialização em bases mais verdes, né, de uma economia verde, e com isso agregar valor ao produto nacional de maior valor agregado. Então, o Brasil ele tem abundância e diversidade de recursos, tem capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico e industrial e tem, obviamente, esse potencial de desenvolver os mercados consumidores de maior valor agregado. Tudo isso faz do Brasil um país extremamente interessante para o mercado de hidrogênio no contexto global. Legal, Thiago. Ainda sobre os recursos, né? Até a nossa própria matriz energética, que ela é mais limpa em comparação com outros países, ajuda então, né? Porque para produzir o hidrogênio também é um pouquinho caro. Na Europa, por exemplo, se eu não me engano, tem até uma conta, uns 6 euros por quilo, né? Por litro, algo assim. E no Brasil, se a gente desenvolver realmente mais a energia eólica, o offshore, por exemplo, a gente consegue baratear isso em umas 3 vezes. Então a gente tem ainda na mão esse recurso, né, Marília? E você tem um case também na mão, né, Marília? Em São Paulo já está se desenhando como trabalhar com isso. A gente vê muito já no Nordeste, Rio Grande do Sul também está se preparando bem. O que a gente está pensando em São Paulo? Olha, para São Paulo, a gente tem estudado diversas fontes, principalmente, como bem o secretário disse, né, a gente tem uma matriz energética muito sustentável e a gente tem a possibilidade da produção do hidrogênio a partir do etanol, que seria o etanol de segunda geração, que a partir da vinhaça a gente consegue produzir o hidrogênio. Dentro desse panorama, num contexto geral, o que a gente está tentando promover? Uma rota verde, em que a gente identifique as localizações adequadas para a produção desse hidrogênio, a maneira mais adequada e mais eficaz de transporte dessa energia, bem como pontos de suprimento. No momento em que você incentiva a produção de carros movidos a hidrogênio, você precisa ter fontes e locais de abastecimento. Para que tudo isso se viabilize, a gente precisa ter um programa amplo, né, de produção, consumidor, consumo final e a rota de localização desses pontos. Então, a gente vem hoje desenhando a viabilidade e a localização de cada uma dessas estratégias. Como é que você percebeu o mercado? Está empolgado? O mercado está animadíssimo. Na verdade, eu acho que a gente tem uma oportunidade única enquanto país de se posicionar na liderança dessa discussão. Não ficar mais a reboque do que está sendo discutido entre União Europeia e Estados Unidos, e bem mais do que isso, por conta deste novo momento geopolítico, muito se procura não só o nearshoring, né, que é aquele país que está próximo do meu mercado consumidor, mas o que a gente chama de friendshoring. O Brasil é um país neutro e ele tem a oportunidade de fazer parcerias bilaterais com todos esses países e fornecer os produtos verdes, bem como o hidrogênio, caso esse seja a real intenção desses países. Tá certo. Coloca a gente aí dentro de um panorama brasileiro hoje para o hidrogênio verde. Frederico, por favor. O Brasil hoje tem o estado do Ceará largou na frente, Pablo. Nós temos hoje o Porto do Pecém, que já tem vários memorandos e projetos em desenvolvimento, né? A expectativa do Porto do Pecém é produção de hidrogênio em larga escala. Já existe hoje anúncios de empresas do setor de siderurgia se instalando próximo ao porto para utilizar esse hidrogênio para a produção de aço verde, né? E existem outras iniciativas, como, por exemplo, em Pernambuco, em Suape, Açu, no Rio de Janeiro, e o Porto do Rio Grande, né? Um país continental como o Brasil, nós temos que pensar na diversidade de rotas tecnológicas, né? Nós temos aí a exploração da rota da eletrólise nas regiões portuárias, né, onde se tem aí a possibilidade de promover e produzir o hidrogênio
pela eletrólise da água do mar, né, dessalinização, e também devemos olhar um pouquinho para o interior do Brasil, né, que é exatamente as rotas biológicas, onde você pode produzir o hidrogênio e tem um potencial off-taker, que é o setor do agro, né, para a indústria de fertilizantes, como foi colocado. Então, nesse cenário, o que eu vejo é uma grande euforia do mercado brasileiro, existe aí um desejo muito, muito grande de impulsionar o desenvolvimento dessa indústria, e nós estamos muito confiantes com relação ao surgimento deste mercado com uma robustez gigante. Vamos comentar também, então, alguns desafios, Frederico, que vocês têm percebido aí no dia a dia para fazer evoluir? Sim, perfeito. O principal desafio hoje é a questão dos marcos regulatórios, né? Esses marcos regulatórios eles trarão segurança para o investidor, né? Definição de políticas, um plano industrial de desenvolvimento. Nesse sentido, isso nós vemos hoje, eu sou o vice-secretário para hidrogênio verde no INEL, estou na Secretaria de Hidrogênio Verde do INEL. Nesse sentido, nós temos acompanhado tanto o PNH2, que está no Ministério de Minas e Energia, e o secretário Barral pode nos dar aí um posicionamento sobre como esse assunto está tramitando dentro do Ministério de Minas e Energia. Outro aspecto que a Secretaria de Hidrogênio do INEL também acompanha é a tramitação do PL 725, que é um projeto de lei que regulamenta o mercado de hidrogênio. Ela está no Senado Federal, já foi designado o relator, que é o senador veneziano da Paraíba, do estado da Paraíba, e, por fim, foi instalada neste mês a Comissão Especial para discutir políticas públicas para o hidrogênio, também no Senado Federal, e o INEL tem acompanhado de perto os desdobramentos dessas questões, porque, como eu disse no início da minha fala, o investidor ele aguarda a definição de marcos regulatórios que tragam segurança jurídica para que ele faça os investimentos que são necessários para essa indústria. Tiago, de que forma que o nosso governo está levando esses projetos aí, né? E também já de olho nesse mercado interno e externo? Estamos curiosos. Bom, vamos lá. O carro-chefe em termos de política pública, política energética para o desenvolvimento desse mercado de hidrogênio, desse potencial brasileiro, é o Programa Nacional do Hidrogênio, conhecido como PNH2. Né? E esse programa ele se desenvolve em 6 eixos, que passam pelos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem políticas e ações relacionadas a isso. A gente tem um eixo de formação profissional e capacitação, que é fundamental, né? A gente ter mão de obra e especialistas nesse assunto no Brasil. O Ministério da Educação é um grande parceiro nessa empreitada. Nós temos o desafio também de acelerar a internalização, incorporar o hidrogênio nos nossos estudos de planejamento energético, justamente para trazer esses cenários de desenvolvimento, de crescimento e sinalizar para o mercado esses desenvolvimentos que nós estamos vendo e onde que nós queremos chegar. E também outros aspectos auxiliares, como, por exemplo, a própria discussão de um mercado de carbono no Brasil, que pode dar uma contribuição para essa equação da competitividade. Mas eu queria mencionar também um ponto fundamental do programa, um eixo de ação fundamental do Programa Nacional do Hidrogênio, e o Frederico mencionou isso, que é o arcabouço legal e regulatório. Então, nós já identificamos oportunidades de melhoria e de aprimoramento justamente para trazer essa maior segurança jurídica. E vamos dar uma contribuição como governo federal nessa discussão do marco legal. Estamos preparando uma proposta para discutir com o Congresso Nacional e com os demais atores. Então, só para finalizar, quer dizer, o próximo passo. O que é o próximo passo? Nós vamos finalizar e discutir, e trazer para discussão com os atores, inclusive já iniciamos essa conversa com o INEL, um plano trienal, ou seja, 3 anos, um planejamento de 3 anos de ações efetivas, concretas, cobrindo todos esses aspectos que eu mencionei, para dar confiança ao mercado, né, do compromisso do governo federal com o desenvolvimento do mercado de hidrogênio. E aí, certamente, eu acho que isso vai
trazer aí mais elementos, né, para projetos como esse que a Marília mencionou e outros que nós temos visto nascerem aqui no Brasil. Essa curiosidade me trouxe outras já aqui, né? Uma delas é sobre até a Marília nesse trabalho. O que pode trazer de exemplo, né? Do que você sentiu falta, do que você viu que já está evoluindo melhor? Olha, Pablo, como é uma tecnologia inovadora, a gente precisa demonstrar para o mercado o compromisso do governo. Então, por exemplo, recentemente a gente teve o anúncio da Toyota participando de um programa que foi oferecido pelo governo, porque aí tem, né, as esferas dos governos, foi oferecido pelo governo do estado, para dar alguns incentivos para a produção de determinados, de um veículo híbrido. Esse mesmo programa, que chama Proveículos, ele também contempla carros a hidrogênio, carros híbridos, enfim. E quando a gente vem pensando agora em como fomentar o mercado consumidor, um dos grandes projetos que vai ter o seu início a partir desse ano é os ônibus que transacionam dentro da cidade universitária movidos a hidrogênio. Então, você cria a demanda, por conta da criação da demanda, você traz a cadeia de suprimento e você traz o ponto de suprimento. A partir desse piloto, a gente tem a intenção de pensar outras micro-regiões que podem replicar esse tipo de projeto. Então, eu acho que a junção da academia, porque esse projeto foi todo desenvolvido ali em conjunto com a USP e a iniciativa privada, e o governo se acoplando a isso. A gente assinou recentemente um acordo de cooperação técnica com a USP para tratar de projetos como esse, projetos de semicondutores, projetos que exigem uma conjunção de atores fundamentais para que a gente destrave e induza esses investimentos. A gente fez esse acordo de cooperação técnica com a USP. A gente fez um acordo de cooperação técnica com a GWM, é uma empresa que recentemente comprou uma fábrica da Mercedes em São Paulo, que vai se desdobrar em pesquisar e em criar a viabilidade para essa rota verde que a gente vem pensando. Então, a gente, enquanto governo, a gente unindo-se à iniciativa privada e à academia, que é onde estão, né, os nossos grandes pensadores, cientistas e pesquisadores, a gente acredita que a gente posiciona o país numa outra rota tecnológica. Inclusive, sobre as curiosidades que eu disse que o Thiago acabou gerando para a gente, também citando o que tu falou da academia, quero que o Frederico conte para a gente sobre essa situação também do mercado de trabalho, né, e da academia. Quem a gente precisa para trabalhar com isso? Eu acho que muita gente que nos vê, nos ouve e fica até curioso, né? Porque parece ser um mercado bastante amplo, pelas várias pontas que ele tem, né, Maria? Até você comentou com a gente, né? Dessa extensão dele. Que profissionais que a gente precisa? Pablo, são diversos profissionais, né? Como o hidrogênio ele é um vetor energético, um vetor de transição energética, você vai demandar um universo muito grande. Estou falando, por exemplo, de um engenheiro que vai tratar as questões da energia renovável, que vai alimentar uma planta de produção, até de um químico, né, que vai tratar o redesenho de um processo industrial no uso do hidrogênio para a produção de aço verde, por exemplo, né? Então, já existe um trabalho de mapeamento feito pelo Senai de forma brilhante. O Senai, inclusive, tem um estudo publicado na internet sobre exatamente os perfis de carreira, os níveis de formação e as áreas de atuação. É muito amplo, né? Acho que a gente ficaria aqui praticamente até o final da noite discutindo esse universo de possibilidades. A gente entra em fertilizante, entra na questão de agronomia, por exemplo, né? Do ponto de vista acadêmico, é muito interessante, tem um universo muito grande de pesquisas também em andamento, e eu destaco aqui uma pesquisa muito interessante que está sendo conduzida na Universidade Federal de Pernambuco, em que o objetivo da pesquisa é analisar a viabilidade de promover a injeção de hidrogênio verde na rede de gás natural do estado de Pernambuco. Olha só, estamos falando em fazer um blend de gás natural com hidrogênio verde,
né, aumentando o poder calorífico dessa mistura, né, do combustível, né, e descarbonizando, mesmo que parcialmente, aquele usuário que está consumindo ali o gás natural, agora misturado com hidrogênio verde. Essa é uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Pernambuco, e a pesquisadora está desenvolvendo esse trabalho a nível de doutorado, né? Então, tanto do ponto de vista profissional, existem oportunidades, como também do ponto de vista de pesquisas acadêmicas. O mercado está em polvorosa, eu posso dizer. A gente precisa encerrar por conta do tempo, então eu só vou pedir uma consideração final, uma dica, melhor ainda, para cada um de vocês de forma diferente. Para o Frederico, já que falou sobre isso, estou interessado em me inserir nesse mercado, estudaria o quê? Você precisa estudar principalmente questões voltadas à eletroquímica e processos industriais, que são os principais setores que vão consumir esse hidrogênio, que o Brasil tem grande potencial de produção. E para os nossos 2 representantes de governos, sou um investidor, por onde eu começo, Marília? Boa pergunta essa. Primeiro, analisando todas as políticas que a gente já tem disponível nos mercados. Muito se pede, muitas vezes, apoio de governos, mas não se considera aquilo que já está disponível, como esse programa que eu comentei do Proveículos, como uma série de outros programas que já foram aprovados, já estão à disposição. Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo para um empresário é avalie as políticas que já tem à sua disposição para tomada de decisão. Segundo, é olhar para aquilo que não tem... Não, são setores não cíclicos, tal como o setor de alimentos. Então, nós somos uma potência na agricultura e um fornecedor mundial de alimentos. Toda a cadeia desse produto, ela faz bastante sentido, seja pelo fertilizante, seja pelo produto final, seja pelo alimento beneficiado com valor agregado. Então, eu acho que dá para pensar um pouco nesses setores não tão cíclicos. E eu sou um empresário, também quero, quem sabe, mudar ali minha matriz energética, ou trabalho com agro e quero fazer um fertilizante diferenciado. Por onde que eu começo, Thiago? Bom, eu acho que é muito importante, primeiro, concordando com Marília, buscar conhecer aquilo que já existe de regulação, de políticas públicas, e, se tiver dúvidas, buscar o Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora. Mas o que eu acho que é fundamental nesse momento de estruturação e desenvolvimento dessas novas fronteiras para o mercado de hidrogênio é que quem está entrando nesse negócio procure compreender todos os elos da cadeia. Ou seja, não basta olhar só a produção, tem que olhar a produção, tem que olhar a logística e tem que olhar quem vai ser o cliente final desse hidrogênio, de forma que esse modelo de negócio ele possa ficar de pé, possa ter solidez. É preciso compreender toda essa cadeia do suprimento, da produção até o usuário final, o consumo final desse hidrogênio. Certo, já que vai se inserir nisso, né, Thiago? Vamos fazer direitinho, então. Muito obrigado pelas informações, pelo conhecimento compartilhado por vocês. Até a próxima, então, Frederico. Muito obrigado pela oportunidade, Pablo. Obrigado pelo tempo. E agradeço também ao Thiago e à Marília pela oportunidade de compartilhar conosco aqui o conhecimento deles. Novidades aí da nossa pasta, Thiago, por favor, venha contar para a gente, hein? Pode deixar, estamos trabalhando na comunicação e vai ser sempre um prazer retornar aqui, conversar com você e com seus convidados. E Marília também venha contar as novidades aí do projeto, sucesso nele. Obrigada. Esperamos voltar rapidinho para contar novas novidades. Né, tudo que se conquistou, né? Exato. Até uma próxima, então, e para você também, muito obrigado pelo seu interesse, pela sua companhia. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, só procurar pelo SBT News e também no YouTube. Clica lá no sininho para sempre receber os nossos novos conteúdos. A gente se vê aqui no SBT.